o livro das Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas 28, versículo 1. Hoje nós iremos aprender a separar o santo do profano. Hoje nós vamos aprender a separar o crente do incrédulo. A gente vai aprender a separar o justo do injusto. E também nós vamos aprender a separar os filhos de Deus para os filhos das trevas, os filhos do diabo. Porque a Bíblia fala sobre isso. Através desse texto, eu não vou ler somente esse texto, nós vamos dar uma passeada pela Bíblia, porque nós sempre falamos que texto fora de contexto gera pretexto para falsos profetas. É necessário que nós pregamos o que está escrito, mas mostramos a revelação à luz das Escrituras, o que o texto quer mostrar. Olha só o que diz 2 Crônicas 28. Todos acharam? Versículo 1, o cabeçalho diz assim: o reinado de Acaz. Tinha Acaz 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou quanto tempo? 16 anos em Jerusalém. Olha só isso aqui. E não fez o que era reto perante quem? Perante o Senhor. Ele não fez o que era reto perante o Senhor. Como Davi, seu pai, andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Enom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativo uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Versículo 22 agora. 28, 22. É o mesmo texto. A idolatria de Acaz. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína, e a todo Israel. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaço, e fez o quê? Fechou a porta da casa do Senhor, e para si altares, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, também em cada cidade de Judá. Fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais. Amém? Primeira parte, a gente está falando de um rei que a Bíblia diz que ele fez o que era bom ou o que era mal diante dos olhos de Deus? O que era mal. Olha só, Acaz, ele era um filho da linhagem de Davi, mas ele não era filho de sangue de Davi. Ele foi o 12º rei, porém, a história de Acaz, durante o seu reinado, foi totalmente ao contrário do que fez o rei Davi, o seu pai, segundo a linhagem do seu pai. Esse Acaz, ele reinou durante 16 anos em Israel, entre 732 até 716 a.C. E nesse meio tempo que ele reinou, o rei Acaz, como era filho de Jotão, e a história de Acaz está registrada tanto no livro de Crônicas, como a gente está lendo agora, também no livro de Reis, porque ele era um rei, e o livro de Reis vai falar sobre ele, e também o livro de Isaías vai relatar sobre ele, porque ele era um contemporâneo de Isaías. O profeta da época do rei Acaz era Isaías. Era o Isaías que profetizava a palavra de Deus no tempo de Acaz. Na Bíblia, o rei Acaz ficou conhecido por sua vida distante de Deus. Foi um homem que ficou tão distante de Deus que o que reconheceu ele, que cauterizou ele na Bíblia, foi a distância que ele estava de Deus. Ele foi governante perverso.
ele foi arrogante, ele foi um homem incrédulo, ele foi um homem idólatra, um homem prepotente, porque ele fazia tudo aquilo que era contrário da palavra de Deus. Veja bem que a Bíblia relata que quando ele assumiu o reinado, ele começou a tirar os utensílios da casa de Deus, a negociar com o rei da Síria, para que o rei da Síria pudesse colaborar com ele para vencer as guerras, porque eles estavam sendo levados ao exército inimigo. Ele fechou a porta do templo, ou seja, ele trancou o templo para que não houvesse mais adoração. O rei Acaz, não somente isso, mas no dia da sua angústia, a Bíblia diz que quando ele estava angustiado, ele começou a fazer praticamente a adoração a outros deuses, altares a outros deuses. E a Bíblia diz que em cada ponto da cidade de Jerusalém existia um altar que o rei Acaz fazia para outros deuses. E não somente isso, mas uma grande perversidade. A Bíblia diz que ele queimava os seus filhos a outros deuses, ou conhecido como Deus Moloque. Acaz foi contemporâneo do profeta Isaías, como eu acabei de falar agora. E mesmo sendo advertido pelo profeta Isaías, ele não quis dar ouvido. Ele não andou no caminho da verdade. Ele não quis largar o orgulho do seu coração. Ele não quis ouvir as palavras do profeta Isaías. Porque quando Isaías profetizava, ele profetizava a ruína para o povo de Judá e Israel. Ele profetizava morte, espada, fome, e mesmo assim ele não quis ouvir, ele não quis dar ouvido. Acaz começou a reinar com 20 anos de idade. Uma criança, meu Deus, 20 anos de idade. O rei Josias foi o mais novo, começou a reinar com 8 anos. Ou seja, olhando pela palavra, o reinado do rei Acaz foi muito parecido com os reinados dos piores reis de Israel, da banda do norte, os piores. Se você vê o que Acaz fez, o reinado dele foi comparado exatamente com os piores reis de Israel. Acaz, vale lembrar que Acaz ele reinou durante o período do reino dividido. Por que o reino dividido, pastor? Porque a gente já pregou aqui uma vez que quando Salomão ele morreu, o reino foi dividido, a tribo foi dividida. A banda do norte, que era Israel, e a banda do sul, que era Judá. Por isso que Jeremias ou Ezequiel, quando eles profetizavam tanto quanto para a banda do norte, tanto para a banda do sul, quanto para a banda de Israel e para a banda de Judá. Por isso que Jeremias, quando profetizava, Deus falava com ele, ele chamava o que de Israel e Judá? Aleivosos, falsos, mentirosos, povo ignorante, povo arrogante. Quando Deus falava com Jeremias era usado por Deus, e Jeremias chamava esse povo de Judá e o povo de Israel de falsos. Vocês são falsos, vocês não voltaram para o seu Deus, vocês não largaram a idolatria do coração de vocês. Ou seja, Acaz reinava nesse tempo. Após a morte de Salomão, foram divididas as tribos, e Acaz reinou a banda do norte, na banda de Israel. O seu reinado foi tão ruim, mas tão ruim que se comparou aos piores reinados de Israel, os piores reis. Historicamente, os reis do reino de Israel foram mais perversos que os reinos de Judá, os mais perversos. Mas alguns reis de Judá estiveram na mesma linhagem, no mesmo nível de impiedade que dos piores reis de Israel, e Acaz também estava no meio deles. Acaz foi conhecido como um rei impiedoso. Acaz foi conhecido como um rei praticamente que fazia o que não era agradável aos olhos de Deus. Por isso que a passagem começa dizendo que Acaz fez aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. Agora vamos puxar esses acontecimentos de Acaz para os nossos dias de hoje. Vamos puxar esses acontecimentos do rei Acaz para o nosso dia, para o século 21, para os dias de hoje. O que os cristãos de hoje em dia praticam, o que o rei Acaz praticava no tempo passado. Eu vou mostrar para vocês o quanto é semelhante. Pastor, mas eu não sacrifico filhos para o Deus Moloque. Calma aí, você já vai entender aonde eu quero chegar. A Bíblia começa dizendo que Acaz andou nos caminhos dos reis de Israel. Acaz andou na iniquidade do povo de Israel, ou dos reis de Israel, fazendo aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. O povo de Israel fazia isso, os reis de Israel faziam isso, atormentavam o povo de Deus.
tiravam o templo, que era lugar de adoração, para findar um templo de adoração aos deuses pagãos. A ira de Deus caía, mas eles não aprendiam. Eles continuavam no mesmo caminho. Provérbios 24 mesmo diz: não tenham inveja dos homens ímpios, nem queiram estar com eles, porque o seu coração maquina violência. Provérbios 24 mostra o que o rei Acaz estava fazendo. Estava andando praticamente no mesmo caminho que o povo de Israel, ou que os reis de Israel estavam andando, maquinando violência, maquinando a maldade, se desviando do Senhor seu Deus. O rei Acaz estava fazendo justo aquilo que os pagãos faziam. Sacrificavam os seus animais para outros deuses, e não para o Deus de Israel. Queimavam os filhos para outros deuses, e não faziam aquilo que era para fazer justamente para o Deus de Israel. Provérbios 4,14 diz: não entre nos caminhos dos ímpios, não percorra o caminho dos maus. Acaz estava fazendo isso. Estava andando no caminho da maldade. Estava percorrendo o caminho dos maus. Estava praticando todo tipo de maledicência, todo tipo de dolo, todo tipo de perversidade. Estava caminhando segundo os costumes dos reis de Israel, aquilo que a ira e o furor de Deus caía. Salmos 1:1, a gente falou domingo passado, que é um salmo muito conhecido. E a Bíblia relata que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Acaz fez isso. Eu imagino Isaías mostrando justamente isso para ele, falando para ele: Acaz, não ande nos caminhos dos pecadores, não percorra o caminho dos maus, não começa a ter a mesma intimidade que os homens da iniquidade estão tendo. Eu imagino Isaías proferindo essas palavras para Acaz, mas a Bíblia diz que ele não quis ouvir, não quis fazer aquilo que a palavra de Deus estava falando. Tiago 4,4, uma passagem muito conhecida por todo mundo, que a Bíblia fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Adúlteros e adúlteras. Pastor, mas adúlteros e adúlteras é só aqueles que traem a esposa ou esposa? Não. Adúlteros e adúlteras. A Bíblia diz que esse povo estava se prostituindo com as coisas da terra. Por isso que a igreja é chamada de noiva. Eu falei esses dias agora num culto: você não casaria com alguém sabendo que essa pessoa iria te trair todo dia, sim ou não? Você não ia fazer isso? Mas a igreja, Cristo casou com a igreja, e a igreja trai ele todo dia. Nós traímos Cristo todo dia, todo momento nós traímos, com pensamentos, com atitudes, com palavras de baixo escalão. Nós traímos a Cristo com os nossos pensamentos, com as nossas vontades, com as nossas paixões lascivas, com os nossos costumes, com o mundo que muitas das vezes está arraigado no nosso coração. Nós fazemos isso. Por isso que Tiago falava: vocês são adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade que vocês têm com o mundo, vocês estão se tornando inimigo de Deus. Vocês estão se tornando inimigo dele. Porque aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigo. Ah, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Meu amigo, eu já falei aqui muitas vezes que Deus também conhece o coração de quem está no inferno. Até então a pessoa está no inferno. Ou Deus não conhece? Sim ou não? A Bíblia fala que Deus conhece o nosso coração melhor que nós mesmos. E nem por isso nós somos justificados pelo coração. E nem por isso que nós somos justificados pelas nossas vontades. Nós somos sim julgados pelas nossas vontades, julgados pelas nossas obras, julgados pelos nossos costumes, de fato. Aí sim. Agora, quando a Bíblia mostra que Acaz fez tudo isso, não deu ouvido à voz de Deus, não deu ouvido para o que o profeta estava falando: não ande no caminho dos pecadores, não anda na roda dos escarnecedores, não percorra os caminhos dos ímpios, Acaz, não faça isso, a ira de Deus vai cair sobre você, porque a palavra diz que a ira de Deus caiu sobre ele. Não somente sobre ele, mas o povo de Israel foi levado ao cativo. A Bíblia diz que os sírios vieram e mataram quase a metade do povo de Israel por causa da desobediência.
Ou seja, por causa da desobediência de um rei, todo o povo pagou o preço. Todo o povo. Primeiro ponto, ele andou no caminho dos reis de Israel. Segundo ponto, fez imagens fundidas a Baalins, que se chama idolatria. Ele fez imagens fundidas a Baalins. Ele idolatrou, não somente fez imagens, mas adorou essas imagens. Olha só, que você vai deixar o livro de Crônicas abertas, 2 Crônicas, abra rapidinho lá em Ezequiel 14. Eu quero mostrar para você o que diz Ezequiel 14. Diz assim, olha o cabeçalho, o castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo, Deus falando para o profeta Ezequiel. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos. Aonde? Dentro do coração. Você vê que aqui não é uma idolatria de imagens fundidas, mas uma idolatria do coração. Dentro do coração, tropeço para a iniquidade, para que sempre tenha eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Olha para cá um minutinho, só um minutinho, a gente vai continuar lendo. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, está vendo esses anciões que estão vindo falar comigo? Você está vendo eles? Está vendo o que eles vão vir fazer? Eles estão tentando interrogar-me, Ezequiel. Mas diz para eles lembrarem da idolatria que eles levantaram no seu coração. Faça eles lembrarem, Ezequiel, de olhar para que eles possam olhar para dentro do coração dele, o tropeço de iniquidade que eles estão praticando. Faça eles olharem para dentro deles aquilo que eles estão fazendo. E mais, Deus fala assim, que Deus vai pesar, em outras palavras, julgar esse povo segundo a idolatria do coração deles. Aquilo que está dentro do coração deles. O julgamento de Deus viria, não segundo talvez um pensamento mau que procedeu da cabeça do povo, não, mas segundo a idolatria que eles praticaram no coração dentro deles. A Bíblia fala assim: todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Se apartaram de Deus, começaram a seguir o seu maligno coração, a voz do coração, como a gente sempre fala, que a Bíblia fala que o coração é o quê? Enganoso, acima de todas as coisas, enganoso é o coração. Guardai-vos o coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. E esse povo, quando vieram os anciões a falar com Deus, Deus não quis ouvi-los, porque eles estavam vindo carregados de iniquidade, de idolatria, de ídolos dentro do seu coração. Versículo 6, portanto dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo. Deus está falando assim: eu vou eliminar esses que vêm carregado de idolatria no seu coração, esses que vêm carregado de manchas de iniquidade no seu coração. Deus está falando: eu mesmo vou encher a mente deles de provérbios. Provérbios não falam só de bênção, fala de ira. Provérbios não fala só de
de temperança, mas fala também do rigor de Deus sobre o povo da iniquidade. Se você ler Provérbios, você não vai ver que Deus passa a mão na cabeça do povo em Provérbios, pessoal. Por que Deus fala que Ele traria provérbios à mente do povo? E depois diz que viraria o seu rosto contra eles e vai eliminar esse povo do meio do povo de Deus? Por causa da iniquidade, por causa da idolatria. Pastor, e o que é essa idolatria? Que Ezequiel está falando, ou que está escrito em Crônicas. Agora você vai abrir, deixa aberto em Crônicas, agora você vai abrir em Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. A gente vai dar uma passeada pela Bíblia para você poder entender. Olha só, eu vou mostrar para você o que é a idolatria que esse povo estava cometendo. Por isso que eu estou falando que esses pecados que a casa estava cometendo, muitos cometem no dia de hoje. A gente comete no dia de hoje os mesmos pecados, só que de figura diferente. A idolatria nós cometemos. Pastor, mas eu não adoro mais imagem como eu fazia no passado quando eu era católico romano. Eu não adoro mais as imagens de escultura. Eu aprendi hoje que isso é abominável diante dos olhos de Deus. Eu vou mostrar que não é somente isso. Colossenses 3:5 diz assim, todos acharam? Mortificai a vossa natureza terrena. Vamos lá. Prostituição. Está escrito aí prostituição? Sim ou não? Impureza. Está escrito aí? Paixão lasciva. Desejo maligno. E avareza, que é... Hein, gente? O que esses pecados são? Está falando de adoração de imagem? Está falando prostituição. O que é prostituição? Como eu sempre falo, a prostituição tanto se refere ao adúltero, ao fornicário, que é aquela relação sexual entre namorados, que é condenável diante dos olhos de Deus. A prostituição se refere ao homem que usa celular para se aliviar da sua vontade sexual, também é prostituição. E a Bíblia condena, e isso é idolatria. A prostituição também vem pelo desejo do homem por uma outra pessoa, um desejo sexual, prostituição. A Bíblia fala sobre isso. Ou seja, a prostituição, a impureza. O que é impureza, pastor? No modo figurativo, contraditório, é aquele que não é puro. É aquele que não se limpou do lado de dentro. É aquele que carrega iniquidade dentro de si. Ou seja, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva. O que é essa paixão lasciva? É uma propensão para a luxúria, a sensualidade exagerada. A sensualidade exagerada. Ou seja, uma preposição para a luxúria. A luxúria é uma idolatria. O homem que só quer, que ele é viciado, posso ser sincero? Sim ou não? Viciado na sexualidade. O homem, ele é lascivo, ele tem uma paixão lasciva, uma paixão ardente por isso. Ele maquina somente nisso, a mente dele trabalha em cima disso. Posso ser sincero com vocês? Eu vou falar uma coisa aqui, que eu fiz um atendimento um dia para uma pessoa que não está aqui, não é da igreja, por isso que eu vou falar. É uma pessoa de outra cidade. E um dia ele chegou para mim assim, pastor, meu casamento está destruído, eu não sinto mais prazer pela minha mulher, eu não consigo mais ter nada com ela, não dá, já tentei. Eu sentei com ele na mesa, sozinho no escritório, eu falei, vem cá, posso ver seu celular? Ah, pastor, o que você... Posso ver? Por quê, pastor? Tem vídeo pornográfico aí? Ah, aí já. Você é viciado nisso? Sou, pastor, todo dia eu assisto, está aí o problema. Por que está aí o problema? Porque o marketing da prostituição não vai te mostrar qualquer coisa, é ou não é? Vai te mostrar aquilo que é agradável aos seus. Já viu como é o encarte de um mercado? Já viu como é que é? Você entra no mercado, está lá o panfleto, o encarte do mercado. Eles não botam uma carne meio amarronzada, vai colocar uma carne bonita, é ou não é? Uma coisa que vai te agradar, vai puxar você para aquilo. A mesma coisa é no mundo da prostituição, da pornografia. O homem começa a ver aquilo. Vou ser sincero com vocês, casal. Eu não vou poder ser muito aberto porque tem criança aqui. Mas o homem que observa todo aquele ato naquele vídeo, tudo aquilo,
Aí ele pensa assim, peraí, a minha esposa não faz isso. Né? Então, ele começa a se esfriar, porque ele vê que outras fazem, e a mulher não faz, e ele começa a se esfriar. O casamento começa a se esfriar. Ele começa a juntar o casamento dele, tentando comparar com algo diabólico, que foi criado para destruir casamentos. Os maiores índices de casamento destruído hoje são por causa da pornografia. Maldita pornografia, que não só acaba com o casamento, mas acaba com a mente do homem, ou a mente da mulher, porque não é só homem que é viciado nisso, tem mulheres também. Ou seja, a maioria dos casamentos são destruídos por causa disso, porque eles acompanham aquilo e vê que na vida real não é assim, porque tem coisas que não pode, que é pecado, aí eles vê que aquilo que está sendo praticado não é praticado no casamento, acaba esfriando. Aí muitas das vezes fala assim, mas é feito, tem que fazer. Não tem que fazer igual. Tem coisa que não pode, meu Deus. É uma propensão para a luxúria, da sensualidade exagerada. Isso é idolatria do coração. É isso que Ezequiel estava falando. Deus estava falando para o povo, que quando iria se colocar diante dele, faz eles lembrar da idolatria do coração deles. Tem pessoas que vão chegar diante de Deus, primeira coisa que Deus vai botar na sua cabeça é o vídeo pornográfico que você talvez assistiu hoje, antes de vir para o culto. Ontem, talvez, antes de vir para o culto. Essa semana, antes de vir para o culto. Aonde que Deus te faz lembrar? Ele fala assim, faz eles lembrarem. Por acaso eu vou ouvir eles? Por acaso eu vou dar crédito à oração deles? O que Deus vai fazer? Vai virar o rosto. Vai trazer provérbios à mente desse homem, dessa mulher. E vai eliminar do povo, do meio do povo, de Deus do meio do povo. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Faça o que o texto continua falando. Arrependei-vos. Temos que se arrepender de toda a maldade do nosso coração. Porque se nós fizermos isso, a Bíblia diz que Deus vai se arrepender do que Ele iria fazer contra o seu povo. A ira dele cair sobre nós. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Então, idolatria não é somente idolatria ou adoração de imagens, não. É tudo isso que eu acabei de falar. Ou seja, mortificai a vossa natureza, a sua vontade, mata a sua vontade terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Avareza, orgulho. O coração do homem e da mulher é orgulhoso, bloqueado. A palavra é pregada, mas a palavra não entra. A palavra é pregada, mas a pessoa ela bloqueia. Quero ver quando a gente fala sobre a falta de perdão. Quero ver quando a gente fala sobre o perdoar. Tem muita gente na igreja, muitas pessoas na igreja que tem ódio, sabia disso? Tem muita gente na igreja que tem raiva. Tem muita gente na igreja que é orgulhoso, que é o que a palavra está falando aqui, que é avarento, que não libera o perdão. A Bíblia fala que se você trata o seu irmão mal, você é o quê? Um homicida. É como eu sempre falo, você não precisa dar um tiro em ninguém para ser chamado de homicida. Só pelo fato de você tratar o seu irmão mal, você é um homicida. A Bíblia fala assim, o dia que você colocar a sua oferta no altar e lembrares que tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar, reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com ele depressa, antes que te entregue ao meirinho, antes que te entregue ao tribunal. Depois, fazendo isso, você volta e coloca a sua oferta no altar. Coloca a sua oferta no altar. Pastor, mas a minha oferta eu coloco de coração e não somente dinheiro. Porque a gente já falou aqui que oferta não consiste somente em dinheiro. O que é muitas das vezes a nossa oferta? A nossa oração, a nossa adoração, os nossos cânticos, os nossos salmos, a nossa oração diante de Deus. Isso são ofertas celestiais. Ou seja, quando nós fizemos isso diante de Deus, apresentamos a nossa oferta diante de Deus, e sabemos que nós temos algo contra o nosso irmão, ele faz o quê? Nós temos que fazer o quê? Pedir perdão. Ah, pastor, mas não fui eu, foi ele. A Bíblia não fala se você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, mas se você lembrar que ele tem algo contra você. Uma coisa totalmente diferente. Você quer ser salvo, não quer? Sim ou não? E você acha com esse jeito, com um coração muitas das vezes rancoroso, você vai ser salvo? Ei, gente, é como eu perguntar para vocês aqui, pastor, eu quero ser salvo, mas eu não quero perdoar. Você não vai ser salvo, não adianta. Pode sair da igreja, pode sair.
Pastor, eu quero ser salvo, mas eu não vou perdoar. A gente está falando de raiva, de rancor, de ódio. A gente está falando disso, porque a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Todo mundo aqui se ira, eu também me iro. Todo mundo aqui tem um sentimento, sim ou não? Todos têm, eu também tenho isso. Mas a gente está falando de raiva. Aquela raiva contra o irmão, aquele ódio contra o irmão. Se possível, se você tiver algo contra alguém hoje, liga para essa pessoa, manda mensagem, vai na casa dela, peça perdão, porque você não sabe o dia em que Cristo pode voltar para você. Você não sabe. A palavra de Deus fala isso. Amém? 1 Coríntios 10,14 diz: portanto, os meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios 10,14, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Não é somente fugir da adoração de imagem, mas foge do enganoso coração, foge do coração avarento, foge do coração presunçoso, foge da ignorância, foge da imprepotência, foge de tudo isso, foge do que a gente acabou de falar, da impureza, da paixão lasciva, foge da prostituição, foge disso. A palavra manda a gente fazer isso, meu Deus. A gente fazendo isso, a gente pode ver Deus na nossa vida, amém? Eu não estou falando que eu sou perfeito. Eu não estou falando que vocês são perfeitos, não. Mas nós conseguimos chegar a um grau de perfeição. Porque Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus fala para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Nós conseguimos chegar a um grau de perfeição, sim. Aquela pessoa que fala assim, pastor, eu não sou perfeito, eu faço um monte de coisa errada, é porque você dá ênfase para o seu erro, é porque você dá ênfase pelo que você faz. Se você aplicasse no seu coração a palavra de Deus, eu duvido que você pecaria com tanta constância como você faz hoje, eu duvido. Outro ponto que o rei Acás fez, queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios. Fez o quê? Queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios. Ou seja, pegava os filhos, colocava dentro de um caldeirão quente, queimava ao deus Moloque. Os filhos. Salomão fez isso. Salomão fez isso. Matusalém, se eu não me engano, também fez isso. Ou seja, se nós olhar para a palavra de Deus, pastor, como que isso pode atribuir na minha vida hoje? Eu não queimo meus filhos ao deus Moloque. Eu não tenho nem coragem para isso. Tem certeza que vocês não fazem? Hein? Provérbios 22:6, sabe o que diz? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ela nunca mais se desviará. Pastor, mas o que tem a ver queimar os filhos com essa passagem? Posso ser sincero? Posso mesmo, como eu queria que a igreja estivesse cheia para ouvir o que eu vou falar agora. Se quando o seu filho ou a sua filha, ela começou a ter entendimento, a ler, a saber ler, e o seu primeiro presente foi um celular e não foi uma Bíblia, você entregou seu filho e a sua filha ao deus Moloque e não percebeu. Você não percebeu? Por que os filhos estão crescendo bastardos hoje? Por que o filho não tem mais temor pelo pai e pela mãe? Meu amigo, você não sabe o que eles fazem escondido no quarto quando estão com o celular sozinho. Pega um dia o celular deles e vejam. Faça isso. É como a gente sempre fala, e como eu postei uma pregação do Paulo Júnior no dia do grupo, né? Enquanto ele não apagar, você pode ver, porque eles são muito inteligentes. Né? Você não sabe. Você já teve a idade deles. Vocês sabem do que eu estou falando. Se quando o seu filho e a sua filha começou a ter entendimento, a ter conhecimento do bem e do mal, aprendeu a ler, e o seu primeiro presente foi um celular e não uma Bíblia, você falhou como pai. Você falhou como mãe. Você que colocou o seu filho no caminho da perversidade. E depois chega para o pastor, pastor, ora pelo meu filho, ora pela minha filha. Eu não sei o que está acontecendo. Será que não foi você lá atrás que fez isso? Não foi você lá atrás que incentivou ele a isso? Porque hoje o que educa os seus filhos é o quê? A internet. Né? A internet. Olha, se você vê a juventude de hoje em dia, meu amigo, elas são dominadas pela internet. Não leem livros, né? Não leem livros. Se você der um livro, o livro fica jogado e ela passa o dia inteiro no celular, ou ele passa o dia inteiro no celular. Não lê um livro.
Você pode entregar o que for de bom da palavra de Deus. Aquilo vai se tornar como espuro para eles. Mas o celular, tem gente, quero ver quando cair a internet. Já ficam apavorados, é ou não é? Porque não pode estar conectado com amigos. O celular te aproxima de quem está longe e te deixa longe de quem está perto. Sabia disso? O celular, você não percebe. Já não cria mais aquele amor de família. Já não cria mais... Porque a criança em si, você pode ver, tem mãe que fala assim, tem pai que fala assim, pastor, eu dou o celular para o meu filho porque assim ele fica quieto. Ali ele vai ficar quieto, mas deixa crescer para ver se não vai te incomodar. Ali vai ficar quieto, mas deixa ele aprender tudo que está aprendendo. Aí lá na frente você vai ver. O maior nível e grau de... como é que é o nome do homem que ele sente desejo por de menores? Como é que é o nome? A pedofilia, né? O maior nível e grau de pedofilia hoje em dia é tudo por causa do... né? Pode pesquisar. E tem vários isso na internet, também no jornal que passa. A menina que recebeu uma mensagem de um homem, que brilhou os seus olhos, ela foi ter um encontro com esse rapaz e era uma cilada. Foi abusada e morreu abusada. Celular. Incentiva o seu filho e sua filha a ler a Bíblia. Tira o celular deles. Seu filho vai crescer bastardos e bastardas. E lá na frente você vai ver o que você fez com eles. A minha filha já leu a Bíblia toda. A minha filha tem a Bíblia dela. Ela tem o celular dela também. Mas você pode ir na minha casa, ficar uma semana com ela, 2 semanas, 3 semanas. Se ela mexer no celular 2, 3 vezes por dia é muito. Ela usa para me mandar mensagem quando acorda, para mandar mensagem para a mãe quando acorda. Ela lê a Bíblia dela todo dia praticamente. Ela já vai para a segunda vez que ela está lendo a Bíblia toda. Isso que a minha filha tem 10 anos de idade. Seu filho já leu a Bíblia? Seu filho tem uma Bíblia? E aí, pessoal? É isso que eu falo. Pastor, eu não queimo meu filho a Deus Moloque. Está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Eu tenho mais coisa para passar, pessoal. Bastante coisa ainda. Porque eu vou mostrar a diferença do justo para o injusto. A gente está no injusto ainda. O rei Acaz é injusto. Depois nós vamos entrar no justo. Eu quero passar, se eu possível, eu vou passar tudo hoje. A gente vai cantar um louvor e vamos para casa abençoado. Amém? Porque é a palavra que liberta. E é necessário que todo mundo entenda esse sermão de hoje para que você possa não ser pego desprevenido no último dia. Deuteronômio 6 diz assim. Todos acharam? Estes, pois, são os mandamentos. Olha só, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra, a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos, está falando o quê? Todos os seus estatutos e mandamentos. E eu te ordeno, é uma ordem, tu e quem? Tu e quem? Teus filhos e filhos de teus filhos, todos os dias da tua... Está falando de vez em quando? A ordem é para os seus filhos e filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos. Todos os dias. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o teu Pai. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de metade do teu coração. Ah, não é metade? Não é um pouco no mundo e outro na igreja? É de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos lá, o 7, todo mundo junto. E tu ensinarás a quem? A teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por sinal na fronte entre os seus olhos. E as escreverás nas umbrais de tua casa e nas tuas
portas. Vou ler de novo. Tu ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia está mandando ensinar o quê? Os mandamentos, os preceitos, os juízos, os estatutos de Deus aos nossos filhos. Como eu volto a falar, queremos converter quem está lá fora, mas muitas das vezes nossos filhos são incrédulos. Não convertemos eles, porque não vejam exemplo na nossa vida. Queremos evangelizar quem está lá fora, mas os nossos filhos não são evangelizados. Se ele vê o pai indo para a igreja, já basta, não. Até o fariseu hipócrita vai para o templo, mas são chamados de filhos do diabo. Ou seja, somente isso não basta. A Bíblia diz que devemos ensinar a criança no caminho que se deve andar, e mesmo quando for velho, ela não se desviará dele. E a Bíblia fala em Deuteronômio que nós temos que ensinar a nossos filhos e filhos dos nossos filhos, sendo no caminho, sendo no deitar e sendo no levantar, todos os dias. Todos os dias. Se até nós esquecemos do Evangelho todos os dias, nós temos que ensinar aos nossos filhos todos os dias. Amém? Eu duvido que se você ensinar o seu filho agora, criança, se ele vai andar no caminho da maldade quando crescer. Eu duvido. Isso é promessa, meu irmão. Isso é promessa. Um dia eu estava pregando na quinta-feira, eu já falei isso aqui uma vez, estava pregando na quinta-feira sobre o céu e o inferno. O que acontece com quem vai para o inferno e quem são os que vão para o inferno. E o que acontece quem vai para o céu e quem são os que vão para o céu. E aí não tinha escolinha, minha filha estava sentada na frente. E eu pregava e ela ficava olhando pasmada para mim. Pasmada, aqueles olhos assim trincados. Eu entrei dentro do carro, saindo aqui na curva, indo em direção ao posto Reis. Ela falou, pai. Falei, o que foi, minha filha? O que eu tenho que fazer para ir para o céu, pai? Não quero ir para o inferno, não. Aí a minha esposa olhou para mim. Eu falei, o que tem que fazer, minha filha? Tu tem que ler tua Bíblia, minha filha. Tu tem que obedecer o pai e a mãe, minha filha. Tu tem que orar, minha filha. Tu tem que obedecer a Deus. O que está escrito, fui falando. No outro dia, minha esposa é testemunha. Ela pegou uma folhinha, escreveu assim, deveres da Maria Júlia em casa. Ela colou na geladeira e lá ela sozinha, ela colocou, limpar a casa, tirar o lixo não sei de onde, lavar a louça, isso, orar, ler Bíblia e tal. Ela fez uma listinha e botou na geladeira e todo dia ela está fazendo aquilo lá, todo dia. Isso que já faz tempo que ela fez essa listinha dela. Olha o que é ensinar a criança no caminho que eles devem andar. A Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos sentados em... Aonde? Acabamos de ler agora. Sentados em casa. Eu vou falar para vocês, levantar a sua mão e eu quero ver. E se você faz isso, levanta a sua mão. Se você não faz, não levanta. Quem aqui pega a sua esposa, o seu filho, a sua filha, senta na mesa, coloca a Bíblia e fala assim, agora a gente vai ler a Bíblia e vamos ensinar a Bíblia todo mundo junto. A palavra não está falando isso? Como que eu posso ter um filho piedoso se eu não sou um homem piedoso? Como que eu posso fazer o meu filho, a minha filha, andar no caminho da palavra se eu não ando? É aquilo que eu sempre falo, a gente tem a Bíblia em casa, mas está cheio de poeira. Só usamos no domingo, só usamos na igreja, meu Deus. Eu volto a frisar, a Bíblia diz que aqueles que em casa negam a família, deixam de ensinar a família, é pior do que o mundano, e negou a fé. Está em Timóteo isso. É Bíblia que eu estou falando aqui para vocês. Eu faço isso. Eu coloco a minha filha, a minha esposa na mesa, a gente lê a Bíblia. Cada um lê a sua Bíblia, cada um lê um versículo, ensina, explica. A gente faz isso. A gente dobra o nosso joelho no sofá, na cama, seja onde a gente está, nós três juntos, meu Deus. Nós fizemos o nosso culto domiciliar. Aqui é muito fácil ser cristão, é aquilo que eu falo. Por isso que eu digo, vocês estão queimando seus filhos ao Deus Moloque, enquanto a mãe está no quarto com o celular, o pai na sala com o celular, e a filha escondida no outro quarto, você está fazendo o quê? Que era o momento que é para vocês estarem lendo a Bíblia junto. Era o momento para vocês ser chamados de família cristã, e não tem nada disso.
tem nada. Me perdoe, mas me revolta uma coisa dessa. Porque vocês não estão numa igreja contemporânea. Vocês não estão numa igreja que faz campanha, que incentiva você a vencer, que você é o centro do coração de Jesus, que você pode pecar à vontade, que mesmo assim Deus vai ter misericórdia de você. Que heresia, que mentira. A gente prega sobre santidade, sobre santificação, e mesmo assim o povo não aprende, infelizmente. Infelizmente. Espero que depois desse sermão a sua vida familiar e piedosa possa mudar. Espero que quando você se assentar com sua família, não é para ficar falando mal dos outros, é para ler a Bíblia. Amém? Não é para ficar falando do vizinho, da igreja, do pastor, dos obreiros, dos membros. Falar da Bíblia. Tem muita gente assim. Você acha que não? Hein, pessoal? Eu sei disso. Já fiquei sabendo que tem muita gente que fala mal de mim. Isso que não tem argumento para falar. Tenho certeza disso. Mas sei que muita roda de amigos falam mal de mim. Tem problema, pode falar à vontade. É, né? Falaram em Jesus? Só teve um homem bom nessa terra e ainda crucificaram ele. Amém? Só teve Jesus. Infelizmente, a geração de hoje em dia vai ser e sempre será a pior geração de cristãos de toda a atualidade. Antigamente, por mais que eles queimavam seus filhos ao Deus Moloque, mas se tinha aqueles que eram de Deus, eles eram de Deus mesmo. Hoje em dia tem aquele que não é de Deus nem do diabo, está em cima do muro. É ou não é? Está domingo na igreja, mas a semana tem nada de Deus. Infelizmente. Esses são os injustos. Esses são os impuros. Esses são os idólatras. Esses são, de fato, aqueles que não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. A não ser que ele se converta enquanto tem vida, meu Deus. A não ser que ele faça diferente enquanto é que ele vive, enquanto que ele respira, enquanto que ele tem fôlego de vida. Amém? A gente falou primeiramente agora do grupo dos impuros, dos injustos e dos idólatras. Agora a gente vai falar dos puros, dos justos, dos santos, dos irrepreensíveis, daqueles que não se contaminaram com nada disso. Voltamos para 2 Crônicas 29. 2 Crônicas 29. A gente leu 2 Crônicas 28, que fala do reinado de Acás. Acás, ele era pai de Ezequias. Acás, ele fecha a porta do templo. Ele negocia os utensílios do templo ao rei inimigo para tentar fazer um tratado de paz. Mas não teve tratado de paz. Morreu quase toda a população de Israel. Esses são os injustos. Agora a gente vai ver os justos. 2 Crônicas 29. Acás tinha quantos anos quando reinou em Israel? 20 anos. Não é por idade, é por caráter. Olha só Ezequias. 29. Tinha Ezequias quantos anos? 25. 5 anos mais velho que seu pai. Quando reinou, na verdade. Que tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era o quê? Acás fez o quê? Acás fez o que era mal. E Ezequias fez o que era reto, fez o que era bom perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Davi não era pai de Ezequias, mas era da linhagem. No primeiro, olha só, isso no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, fez o quê? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, o Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas, e fecharam a porta do templo, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor
sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos sobios, como vós os estáis vendo com seus próprios olhos. Ah, que grande diferença! Ah, que maravilha! Um homem, Ezequias, que não fez aquilo que o seu pai fizera. Acas foi um homem, um rei abominável. Acas foi um rei que transgrediu a lei de Deus, fez o que era mal perante os olhos de Deus. Porém, o seu filho, depois que Acas morre, Ezequias, com 25 anos de idade, começa a reinar. E a Bíblia enfatiza que ele fez aquilo que era reto perante os olhos do Senhor, perante os olhos de Deus. E a Bíblia diz que no primeiro ano, no primeiro mês, ele fez o quê? Abriu as portas do santuário, abriu as portas do templo e as reparou. Reparou, meu Deus. Que coisa maravilhosa! Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos, ou com 29 anos, entre aproximadamente 715 e 686 a.C. A sua história ficou conhecida na Bíblia não apenas porque o seu reinado foi maravilhoso, mas também porque ele se desviou da morte e os seus dias foram prolongados. Lembra que a gente pregou uma vez que Deus acrescentou a ele mais 15 anos? Sim ou não? É o mesmo Ezequias. Fez o que era reto diante dos olhos de Deus. Abriu as portas do templo e as reparou. Se eu falar para vocês agora, vamos dizer que vocês são pedreiros, carpinteiros, seja o que for, e eu peço para que vocês vão na minha casa, e a minha casa precisa de reparos, não de construí-la novamente, porque ela já está construída, mas de reparos. Você vai entrar na minha casa, você vai começar a procurar aquilo que está estragado, para começar a reparar. A Bíblia fala em Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e ele habita em vós? Vocês não sabem disso? Não é mais isso daqui. Antigamente eles reparavam a estrutura, mas hoje o que tem que ser reparado é o nosso coração. Eu imagino vocês entrando dentro da minha casa, reparando aquilo que está estragado. Você não faz tudo de uma vez só, você vai aos poucos, com cuidado, reparando aquilo que precisa de reparo. Assim é no coração. Quando Paulo fala que nós devemos analisar o nosso interior, olhar para dentro da gente, para ver se nós não estamos reprovados, é porque nós temos que reparar muitas coisas dentro da gente. É ou não é? Uma das coisas é o que eu acabei de falar, todo tipo de idolatria. Olha para dentro do seu coração, talvez tenha lá um reparo para fazer. O orgulho, vou tampar o orgulho, vou pedir perdão para quem tem que pedir perdão. A soberba, eu sou muito soberbo, eu não abro mão. Se quem fez mal para mim vai pagar. Tampa esse buraco, repara isso. Repara esse momento. Pastor, eu sou um homem lascívio, como a gente acabou de falar. Tampa esse buraco. Amém? Você vai começar a reparar a casa de Deus. Você vai começar a olhar para dentro de você e reparar aquilo que está estragado. Logo que assumiu o trono, o rei Ezequias, ele corrigiu o que seu pai tinha feito. Ou seja, a casa destruiu, mas Ezequias reparou. Ergueu, o templo já estava feito. O nosso corpo está feito, só precisa de reparo. Não precisa fazer mais, não precisa fazer você de novo, não, mas reparar o que está de mal no seu coração. Ezequias sabia que a queda do reino do norte, ou de Israel, tinha tudo a ver diretamente com a desobediência quanto à lei de Deus. Ele sabia disso. Por isso que ele se obrigou rapidamente a promover uma grande reforma religiosa lá em Judá, em Israel também. Ele lutou para eliminar a idolatria dentre o povo. Ele continuou no caminho, também reabriu a porta, purificou o templo de Jerusalém e também fez com que a verdadeira adoração ao Senhor fosse novamente estabelecida. Durante o seu reinado, a celebração da Páscoa foi a maior desde o templo de Salomão, quando o reino estava unificado, quando ele não era dividido. Foi a maior.
Olha o interesse de Ezequias quanto ao templo. Olha o interesse de Ezequias quanto à palavra. Olha a preocupação dele quanto ao que estava sendo pregado naquele tempo. E ainda continuar a Isaías, sendo o profeta contemporâneo. Nesse tempo, o templo foi erguido, ou foi reparado. O templo foi estabilizado. Olhando para essa passagem, a gente vai usar alguns pontos importantes do reinado de Ezequias no tempo de hoje. Assim como a gente fez com Acás. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sei, eu serei hipócrita de dizer que aqui não tem homens e mulheres de Deus. Eu sei que tem. Aqui tem tanto pessoas que se assemelham a Acás, quanto pessoas que se assemelham a Ezequias. Aqui tem tanto aqueles que derrubam o templo com a sua má consciência, quanto aqueles que reparam o que está estragado. Primeiro ponto que Ezequias fez: abriu as portas da casa do Senhor e os separou. Não somente 1 Coríntios 3,16, mas também Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que ele habita em vós? O santuário de Deus e morada predileta de Deus é o nosso corpo. Amém? É o nosso coração. A palavra reparará no transitório direto significa pôr em bom estado o que se havia estragado, restaurar, consertar, efetuar recuperação, efetuar melhora ou aperfeiçoamento. Se você sabe que você pode se aperfeiçoar em alguns aspectos, você vai fazer isso. Amém? Pastor, antes eu tinha prazer na mentira. Não, agora eu vou ter prazer na verdade. Doa em quem doer, mas não vou mais mentir, não. Doa em quem doer, mas eu vou ser mais cristãos e menos eu. Amém? Foi que a gente pregou esses dias quanto o morrer para si mesmo. Foi que a gente pregou esses dias. O que mais chama atenção em Ezequias é que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, no primeiro instante do reinado de Ezequias, o primeiro pensamento dele foi o quê? Reparar o que estava estragado. É aquele tipo de pessoa que vem para a igreja confiante, que ela entrando dentro da igreja, ela vai mudar o que precisa mudar. É como eu sempre falo, você entrando dentro da igreja, você não precisa conhecer a Bíblia toda. Primeiro olha para dentro de você e veja o que precisa mudar. Olha para o seu coração e vê realmente o que precisa de reparo. Aí depois você vai começar a trabalhar quanto à palavra de Deus, em cima da palavra da verdade. Vamos olhar para dentro de nós, o que necessitamos separar, o que de fato está prejudicando a nossa vida espiritual. Ezequias, ele chama os levitas para santificar o templo. Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém. Por que você acha que Ezequias chamou os levitas perante a porta do templo e diz: santificai-os agora, santificai? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Se eles não tivessem se santificado ou santificado o templo, a casa do Senhor, Deus não desceria mais. Deus não se manifestaria mais. Ou seja, era necessário santificação para que Deus se manifestasse no meio daquele povo. Digo de nós hoje em dia. Domingo que vem é o quê? É o quê? Essa semana é o quê? Semana de santificação. Entenda uma coisa, pessoal. Eu sei que 90% das pessoas não fazem isso. Eu sei disso. 90% das pessoas não se santificam na semana de santificação. Mas eu digo para essas 10% que se santificam, permaneçam. Continue se santificando. Faça o que diz a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Prossiga no caminho, busque conhecer mais de Deus, leia mais livros sobre Ele, se distancia um pouco do seu celular, do seu computador, se distancia um pouco da televisão e vai para a Bíblia. Por isso que você precisa de alguém pregando para você, porque você não quer ler. Por isso que muitas pessoas precisam vir para a igreja, ouvir e colocar em prática o que o pastor fala, porque ela não lê a Bíblia. Se ela lesse, já seria um erudito acerca da palavra. Ela entenderia mais e sabia se o que o pastor estava pregando está certo ou errado, mas nem isso faz.
Essa semana a gente vai entrar em semana de santificação, e a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não adianta tomar da ceia se você não se santifica. Não adianta. Não adianta nada disso. É necessário que nós se santificamos, para que a misericórdia de Deus e a majestade dele operem no nosso meio. Por isso que Paulo falava que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós somos fracos, levados pelo pecado, caído na má consciência dos pensamentos, mas como nós pregamos nessa quinta, até o momento que somos ressuscitados com Cristo, juntamente com Ele, nós não carregamos mais a culpa de Adão, mas a graça por intermédio de Cristo. Nós carregamos isso dentro da gente. Amém? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Guarde essa palavra no seu coração, mas guarde com ponteira de diamante, com ponteira. Ah, pastor, eu vou sair, eu estou com raiva do Senhor. Tem problema não, eu gosto disso. Se você está com raiva, é sinal que o sermão deu resultado, amém? Amém? Mas eu amo vocês mesmo assim, mesmo com raiva de mim, eu amo vocês. Se eu preguei isso, vamos lá, se eu preguei isso é porque eu quero mal de vocês? Hein? O que a Bíblia fala? Que quando fores exortados por Deus, não desmaies. Não está falando nem fique irado, é desmaies. Porque o Senhor exorta aquele que Ele ama. Eu amo vocês. Por isso que eu prego a verdade. E por isso que eu amo a verdade. Eu estava falando com uma pessoa lá na porta da igreja domingo passado. Eu falei assim, sabe qual é o ponto importante da palavra? É que a palavra vai aonde ninguém mais vai. A palavra entra aonde ninguém consegue entrar. Você consegue guardar o segredo do seu coração o mais profundo que você pode. Mas a palavra vai lá. A palavra entra lá e dói. Ah, pastor, como dói? Dói em mim também. Como eu falei na oração, o que eu prego não é somente para vocês, é para mim também. Quando eu estava lendo isso, não é somente para vocês. E como eu sempre falo para o obreiro do amor, falo para o auxiliar, falo para os obreiros. Vocês vão pregar? Antes de pregar, façam o quê? Preguem para vocês mesmos, para ver se vocês estão aptos para pregar para o povo aquilo que vocês pregaram para vocês, e se vocês estão praticamente vivendo essa pregação. Amém? Então, se eu preguei hoje, pessoal, é porque eu sento com a minha família, eu faço meu culto racional, eu faço meu culto domiciliar, eu tenho o meu momento íntimo com Deus, eu tenho a minha vida piedosa com Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, e graças a Deus por isso. Faça hoje, a partir de hoje, diferente. Não entregue mais os seus filhos ao Deus maior. Coloca limite quanto ao celular. E veja o que eles estão pesquisando. Veja, fica do lado. Veja com que, meu filho tem privacidade. Não. Se o teu filho tem privacidade, meu amigo, eu nem vou falar nada. Amém? Guarde essa palavra no coração de vocês. Vamos ficar de pé? Vamos aplaudir Jesus bem forte que Ele merece.